agradecer os blogs, agradecer as TVs, agradecer rádio. Tem vários veículos de comunicação aqui, todos que tratam da política, que falam com o Maranhão. Então, quero agradecer muito a presença de todos vocês. Nós do PT respeitamos muito o trabalho da imprensa e consideramos muito importante para a construção da democracia. Está aqui com a gente o nosso presidente nacional Edinho, o nosso pré-candidato a governo Felipe Camarão e a nossa senadora e pré-candidata à reeleição Elisiane. A gente pode tirar outras perguntas? Vamos embora. Primeiro, o inscrito é os analistas. Presidente, o que levou o partido, a direção nacional, a acreditar na viabilidade do vice-governador Felipe Camarão, um candidato competitivo, com capacidade para fazer esse enfrentamento tão complexo que nós estamos tendo? Olha, primeiro, a construção da candidatura do Felipe é uma construção coletiva da direção nacional, mas que teve a participação fundamental do presidente Lula. Portanto, o presidente tem convicção que o Felipe tem todas as condições de unificar o campo democrático popular aqui no Maranhão, unificar os movimentos sociais, né? E nós estamos trabalhando muito para que a gente constitua um campo político aqui, seja capaz de dar sustentação política ao Felipe, e é uma liderança que nós confiamos muito, uma liderança extremamente promissora, né? Portanto, o candidato do presidente Lula no Maranhão é o Felipe Camarão. Valeu. Felipe Camarão, governador do Maranhão! Só uma complementação, presidente. É só uma pergunta, Natan? É porque eu estava em mim. Tinha duas aí, mas tudo bem, posso deixar quieto. Vamos lá. Atual 7, Yuri. Ele saiu, foi embora. A demora foi tanto que foi embora. TV Band. Opa, TV Band aqui, com licença. Boa tarde, boa noite. No caso, eu me chamo Amando Berlier, sou repórter da Band. Senhor Edinho Silva, a respeito, né, até mesmo o que o primeiro colega falou, né, a respeito do presidente Lula. Porque o presidente Lula, ele falou que alguns dias atrás ele declarou que Camarão como o candidato dele para ser o governador do Maranhão. Mas a gente tem uma resistência de parte de ala do PT aqui no Maranhão para apoiar o Felipe Camarão como candidato ao governo do Estado. Como o senhor avalia essa situação sendo presidente nacional da sigla e qual a orientação que você dá para os filiados? Inclusive, eu me desculpo com vocês pela demora no início dessa coletiva de imprensa, porque eu estava reunido agora com a direção do partido aqui no Maranhão. Eu saio da reunião extremamente feliz e convicto da construção da unidade do PT aqui no Maranhão. E a unidade, ela será construída em torno da candidatura do Felipe Camarão ao governo e da senadora Elisiane, da reeleição da senadora Elisiane. Então, eu quero dizer a vocês que o PT do Maranhão está unificado na construção dessa tática eleitoral. Perfeito. Obrigado, senhor Edinho Silva. Jornal O Progresso, Carlos Lima. Presidente, boa noite aqui. A senadora Elisiane Gama tem sido apontada pela liderança estadual do partido como nome de consenso do Senado, a primeira vaga do Senado. E em outra parte, o presidente Lula tem dito que o senador Everton é um nome também do PT aqui, pelo menos dele aqui no Estado. Como equacionar isso para não confundir as bases, já que o Everton pretende marchar com o Brandão, pelo menos é o que está sendo posto até agora? O presidente Lula, ele tem um reconhecimento muito grande pelo trabalho da senadora Elisiane e pelo trabalho do senador Everton. O presidente reconhece como aliados de todas as horas dele no Senado. E o presidente Lula é muito leal a quem manifestou lealdade a ele. Então, evidente, nós temos duas vagas na chapa, mas as candidaturas que o presidente Lula hoje naturalmente tem de apoiar é da senadora Elisiane e do senador Everton. E, inclusive, ele disse isso ao senador Everton durante essa semana. Claro, isso não significa que nós não vamos dialogar com outras lideranças ao Senado aqui no Maranhão, não queremos ouvir outras lideranças, né? Porque se outras lideranças quiserem apoiar o presidente Lula, é evidente
que a nossa posição é em ouvi-las. Nós não estamos fechando a porta para apoios, não. Mas, nesse momento, né, o presidente Lula apoia a senadora Elisiane, que é a candidata do PT, filiada ao Partido dos Trabalhadores, e, claro, o senador Everton por tudo que ele fez pelo presidente Lula no Senado. João Coutinho. Em relação ao palanque do presidente Lula, muito se fala de palanque duplo, apoiando o palanque oficial, o palanque do Felipe Camarão. Mas há, aliás, do governo do Carlos Brandão, que dizem que pode também haver um palanque duplo no estado, dele apoiando o candidato do Brandão, que é o Orleans. Essa possibilidade de palanque duplo, e outra pergunta é, se o Everton estiver no outro palanque do Orleans, o Lula apoia também? Primeiro, não tem palanque duplo aqui no Maranhão. Nós temos um candidato do PT, o candidato do PT é o Felipe Camarão. Nós podemos discutir futuro. O presente não é palanque duplo. E claro, o que eu disse agora há pouco, nós temos pré-candidaturas ao Senado que apoiam o presidente Lula. Entre essas pré-candidaturas tem o senador Everton. E o PDT é nosso aliado nacional. Vai estar apoiando o presidente Lula nacionalmente. Então é evidente, não tem nenhuma contradição nesse sentido. Mas, repito, nós vamos dialogar também com outras lideranças ao Senado aqui no Maranhão. Queremos dialogar. Imparcial. Presidente, qual vai ser o desenho, você está falando em palanque duplo, mas qual vai ser o desenho pensado pelo PT em relação a partidos, né? O Zé Disseu, em algumas entrevistas, quando fala do Nordeste, ele cita a possibilidade de palanques duplos. E ele cita, e já umas 3 entrevistas que eu já assisti dele, ele fala muito do nome do André Fufuca, que é um pouco do que você acabou de falar em relação a candidaturas ao Senado. Mas eu volto à pergunta, perguntando sobre partidos, qual partidos o PT quer caminhar aqui? Primeiro eu quero dizer aqui, para que ninguém tenha dúvida, o presidente Lula tem um imenso reconhecimento pelo André Fufuca. O André Fufuca foi um ministro no governo do presidente Lula, inclusive quando pressionado pelo seu partido, o Progressistas, a deixar o ministério, ele manteve-se leal ao presidente Lula no ministério. Então, evidente, o presidente Lula tem por ele muito respeito. Também é bom que se diga isso. E é um grande amigo. Então, inclusive nós vamos dialogar com o André Fufuca, e queremos manter com ele uma relação de muita parceria. Mas eu estou dizendo aqui em relação à tática eleitoral. Em relação à tática eleitoral, ninguém tem a dúvida dos nossos posicionamentos. Em relação aos partidos, nós vamos, evidente, quem vai conduzir esse processo aqui no Maranhão é a direção do PT do Maranhão. Aquilo que a direção nacional puder contribuir, nós vamos contribuir, para que a gente tenha uma ampla política de alianças, com os partidos mais tradicionais, aqueles que sempre estão conosco, e também muitas vezes ampliando com setores partidários, com lideranças partidárias, ou seja, até a convenção, que é em julho, tem muito tempo pela frente, tem muito diálogo para ser feito. E nós vamos fazer todos os diálogos necessários para que a gente tenha uma aliança muito forte em torno do Felipe Camarão e que viabilize, a sua eleição, porque nós temos convicção que o Felipe Camarão vai para o segundo turno nas eleições do Maranhão. Felipe Mota. Opa. Primeiramente, presidente, bem-vindo ao Maranhão. Muito obrigado. Eu queria saber se o PT Nacional fez algum tipo de levantamento, alguma pesquisa para saber como é que está a trajetória dos candidatos aqui no Maranhão. Não, nós queremos fazer, queremos também dialogar com o PT aqui do Maranhão, sobre o melhor momento para que a gente faça a pesquisa. Nós estamos com um vídeo do presidente Lula declarando apoio ao Felipe. Ainda ontem o Felipe conversava comigo, um vídeo que já ultrapassou 5 milhões de visualizações aqui no Maranhão. Então acho que tem muita informação ainda para decantar, mas na hora certa nós vamos fazer uma boa pesquisa, uma pesquisa ampla, inclusive a gente radiografando não só do ponto de vista quantitativo, mas fazendo uma qualitativa aqui para a gente poder ter dimensão
né, da capacidade de ampliação eleitoral do Felipe e da senadora Elisiane, que são as duas lideranças que estarão à frente da nossa chapa. Por último, Marlon. Boa noite, presidente, tudo bem? Esta semana, presidente, a Elisiane Gama esteve lá no litoral maranhense. E a minha equipe entrevistou ela, fez algumas perguntas interessantes para ela. E uma dessas, ela falou sobre a questão de estar perto desses prefeitos, né, de ouvir a demanda. Eu queria ouvir do senhor essa importância, primeiramente, da união do PT. O que o senhor planeja fazer, o que o PT pode fazer, desse grupo político que não resiste a apoiar o Felipe Camarão, desse grupo político que apoia o governador Carlos Brandão, se de alguma forma o Felipe Camarão puder responder também, o senhor, agradeço. Não, eu acabei de sair de uma reunião agora. Eu saio, como eu disse agora há pouco, extremamente otimista. Eu penso que nós saímos da reunião com as condições de condição da unidade, né? Eu deixei muito claro na reunião que o Felipe foi chamado a Brasília pelo presidente Lula, quero dizer isso aqui. Ele foi chamado pelo presidente Lula, num diálogo com o presidente Lula no Palácio do Alvorada, que é a residência do presidente Lula. Foi construído que o Felipe fosse o candidato do presidente aqui no Maranhão. Então o Felipe não é uma invenção dele, ele não é candidato porque ele quer, ele é candidato porque o presidente Lula quer ele candidato aqui no Maranhão. Por isso que eu tenho convicção que os eleitores do presidente Lula serão os eleitores do Felipe Camarão e nós vamos, segundo turno, encaminhar para eleger o governador do Maranhão e a senadora do Partido dos Trabalhadores aqui no Maranhão. Eu falei que era Obrigado. Presidente Diego Emir, em relação à importância do Maranhão para o PT. O Maranhão sempre dá votações históricas para o presidente Lula, mas historicamente não teve grande representatividade. Teve um deputado federal no máximo por legislatura e nunca teve uma senadora, pela primeira vez. Qual é a importância do Maranhão para o PT? É muito importante. Eu conversava agora há pouco, os dirigentes, a Patrícia que nos lidera aqui sabe disso, o quanto que nós temos nos empenhado para que a gente, primeiro, tenha uma tática eleitoral que seja vitoriosa. A montagem das nossas chapas aqui, essa montagem foi acompanhada muito de perto pela direção nacional e por mim pessoalmente. Eu tenho dito que o Maranhão é um estado fundamental para o Brasil. É fundamental pelo seu potencial econômico, pelo seu potencial ecológico, pelo seu potencial turístico, pela sua capacidade agroindustrial, pelo fomento à indústria que nós temos convicção que tem um potencial imenso. Portanto, o PT aqui no Maranhão tem que ser do tamanho do Maranhão. E esse é o nosso maior desafio. Não pode o presidente Lula ser a liderança mais votada da história do Maranhão e o partido não ter representatividade. Então, nós vamos sair dessas eleições não só um governador eleito, como uma senadora eleita, mas como deputados e deputadas federais, deputados e deputadas estaduais. Ninguém tem a dúvida disso. Muito bom. Agradecer a imprensa. Nós vamos agora para o